Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje a gente recebe o professor Eric Mileta Martins, do Departamento de Letras. Bem-vindo, Eric. Bem. Tudo bom? Eric, a conversar um pouquinho sobre neoliberalismo e essas relações com a igreja pentecostal. Vamos tentar entender isso um pouco, né? Como é que se dá essa relação? E a primeira pergunta que eu te faço é, você usa um conceito que você denomina de frame, ou seja, uma espécie de moldura. Sim. Explica melhor como é que você utiliza esse conceito, especialmente na ideia de emoldurar, vamos dizer assim, essa retórica pentecostal. Tá. O conceito de frame, ele vem em parte da inteligência artificial e ele vem em parte também, né, da etnometodologia de alguns campos como a antropologia, né? E basicamente ele remete a uma estrutura de expectativas, ele remete a uma estrutura de conhecimento organizado, não é? Então, por exemplo, quando você fala uma palavrinha qualquer, por exemplo, deixa eu pensar aqui, casa, por exemplo, você evoca um frame, você evoca um conjunto de conceitos associados, por exemplo, né? Então, uma casa, né, a chance de ter um telhado, ter, né, uma estrutura básica, por exemplo, né, ela remete a esse frame, então, que tem a ver com um tipo de organização. No caso da minha tese, a ideia era tentar descobrir como poderia haver um enquadre neoliberal da Bíblia, né, por parte daquilo que a gente chama de setores ou segmentos neopentecostais do cristianismo no Brasil. Então, o conceito de frame, ele vem justamente tentar ajudar a gente a entender de onde se vê, de onde se está interpretando aquele texto chamado Bíblia. Quer dizer, então, na verdade, o frame te permite encontrar um certo padrão no discurso dos líderes das igrejas pentecostais, né? Porque o frame, né, se você para pensar, ele é uma metáfora visual, não é? Ele é uma metáfora que tem a ver com a visão. E a gente não dá conta de ver tudo o tempo todo. A gente está sempre delimitando o nosso campo de visão. Então, o frame, ele funciona, né, em parte para explicar de onde se vê e em parte para explicar como se vê. Tá, então, o que a gente vai ter aqui é uma abertura dessa janela, dessa moldura, tentar entender algo que é muito complexo, né? E já começaria até pedindo para que você me defina um pouco o que é que você está entendendo por neoliberalismo. Tá. No meu trabalho, né, e mais recentemente, depois de algumas leituras, eu tenho trabalhado muito o conceito de neoliberalismo enquanto uma racionalidade política, não é? Está muito além de uma ideologia, né? Porque a ideologia, ela tem aquele caráter até certo ponto irrefletido, por exemplo, mas o neoliberalismo, enquanto racionalidade política, ele está muito ligado já a uma espécie de naturalização. Em última instância, ele é uma narrativa sobre a natureza humana, tá? Ele é uma narrativa, por exemplo, sobre a forma de onde viemos, aquilo que é o próprio do ser humano, que é a competição, por exemplo. Não é? Tanto que nesse trabalho do Pierre Dados, ele fala muito da competição enquanto uma norma. Não é? E a gente vê reflexos dessa norma hoje na competição em sentido amplo, né? Países que competem com países, ora por recursos, ora por, né, algum tipo de riqueza, ora dentro, no plano menor, no individual, né? Quando você tem dentro de uma empresa as pessoas disputando entre si lugares, espaços dentro daquele ambiente. O que eu acho assim, estranho é que, de fato, essa parece ser a definição correta, mas aí você fala em naturalização. Isso. E a naturalização de um certo espírito tecnocrata ou de bastante. Ordenamento, né? Que é o que parece que é o que rege o neoliberalismo. Isso, né? Né, o neoliberalismo, ele é bastante meritocrata, né? E, assim, mas não começando de um zero onde todos partem para um mesmo lugar com os mesmos recursos, mas mais do que isso, né? Ele coloca muito essa individualização da competição, né? Então, estamos o tempo todo competindo uns com os outros por recurso, né? Por meios de sobreviver e, eventualmente, galgar lugares, galgar espaços dentro da nossa... Mas é um argumento um pouco falacioso, você não acha, não? O quê? Por exemplo, você fala agora em mérito, você falou em meritocracia, né? E que nem todos partem do mesmo lugar, nem todos enfrentam o caminho com os mesmos obstáculos, né? Os obstáculos são diferentes, ainda que a meta almejada seja... mais ou menos a mesma. Mais ou menos a mesma. Então, há uma certa falácia aí, né? O mérito estaria sendo medido como, né? Sim, não, ele é medido pelo resultado.
né, e não pelo percurso propriamente dito. É claro, né, você tem um balizamento desse discurso quando você fala, olha só, né, o fulano era pobre, hoje é rico, mas a gente sabe que estatisticamente a chance é extremamente baixa, né, então eles pincelam ali um ou outro caso para dizer que essa é a regra, sendo que na verdade a gente está falando o quê? Da exceção. O que é mais espantoso ainda é relacionar essa ideologia ou essa moldura que você está me dando do neoliberalismo, inspirada por uma competição, uma competitividade entre os iguais, entre seres humanos, como é que isso pode ter entrado e servido de base para a fundação de tantas igrejas que se reivindicam cristãs, né? Isso é um pouco espantoso para mim, por exemplo. Olha, eu não sei, assim, para mim não é tão espantoso, Você né? já está Porque mergulhado, né? quando você vai muito a fundo em estudos de linguagem, você começa a notar uma grande mobilidade, né, dos conceitos associados às palavras, por exemplo. Por isso a importância da noção de frame, né? Porque ela não é uma noção estanque. Tá? Muito pelo contrário, é algo fluido, você pode mexer em alguns elementos. Óbvio, se eu falo de uma coisa mais concreta, uma casa, é um pouco mais difícil. Agora, se a gente está falando de conceitos muito abstratos, como prosperidade, por exemplo, cabe muita coisa ali dentro. Não é? Então, pode caber desde uma prosperidade que se mistura ali com uma ideia de abundância financeira, até uma ideia de prosperidade como uma abundância espiritual ou mesmo enfim, da alma, não é? Uma alegria de viver, por exemplo. Mas, por outro lado, também explicaria esse espírito neoliberal ter sido acolhido de maneira tão grande, né? E tão profunda na nossa sociedade, isso explicaria, né, de certo modo, por que esse êxito. De fato, seria uma adequação, uma melhor maneira de estar no mundo, que afinal é regido pelo capital, né? E aí a pessoa pode encontrar na igreja elementos para esse estar no mundo, né? Isso. No caso, né, se a gente fizer uma leitura bastante superficial do problema da moralidade, da acumulação de capital, né, se você lembra, né, o Weber já apontava, falava, olha que interessante, você tem esse grupo de pessoas que traz argumentos legítimos, né, religiosamente legítimos, para essa dimensão moral do acúmulo, né, porque enquanto um acumula, alguém perde. Não é? Então, para você justificar moralmente, você acaba, né, criando todo esse invólucro religioso, por exemplo. Né? Deus autoriza que fique assim. Só que esse conceito ele foi ficando amoral, né? Não é nem imoral e nem moral. Ele foi ficando o quê? Amoral. Porque hoje, né, se você pega o discurso secular sobre dinheiro, qual que é a lógica dele? É circular. Né? O dinheiro para gerar dinheiro. Não é? É o capital que gera o capital, por exemplo. Então, você já não tem mais essa dimensão moral. Só que ela, né, num país, por exemplo, como o nosso, que é muito católico, a chance de você ter um bom sucesso com um discurso que legitima moralmente, né, a partir de uma perspectiva religiosa e cristã, né, não é qualquer religião, qualquer tronco religioso, mas a religião cristã, você tem uma chance muito grande de sucesso, porque as pessoas querem, né, em certo sentido, se sentir à vontade para poder acumular, não é? Mas desde que aquilo tenha uma autorização, né? Elas querem poder dormir tranquilas, uma chancela etc. moral, né? Isso. E aí, quando você tem, por exemplo, né, se você separa ali a dimensão da própria opressão dentro do ambiente de trabalho, se você se sente, né, tranquilo, confortável consigo mesmo do ponto de vista religioso, a chance de você admoestar um funcionário seu achando que você está fazendo aquilo como, né, numa guerra santa, algo dessa ordem, é muito maior a chance disso acontecer sem que você fique, né, depois se remoendo, alguma coisa assim. Você falou em Weber, e claro, aí aparece a coisa do protestantismo. Você poderia fazer um breve histórico da entrada dessas religiões protestantes no Brasil até chegar nesse neopentecostalismo? Claro. Assim, né, a tradição na sociologia de ler, né, a chegada do pentecostalismo, porque assim, você tem, né, o protestantismo, ele se ramifica muito facilmente. Né? Então, você tem muitas divisões, o pentecostalismo é uma delas, né? Seria um dos ramos ali que saíram de dentro do protestantismo. Então, no Brasil especificamente, o pentecostalismo ele começa, né, a partir do começo do século XX, mais ou menos, acho que 1901 a 1907, você tem a chegada da Assembleia de Deus, por exemplo, a congregação cristã, que são os pentecostais clássicos, que eles chamam, né?
Na sequência, mais ou menos década de 50 ali, você tem o pentecostalismo de segunda onda, não é? Que é aquele tipo de pentecostalismo que já começa a focalizar um pouco mais na própria ação individual, né, das pessoas dentro da comunidade religiosa delas, né, e também na sua relação com Deus. Então, é nesse contexto que aparecem alguns tipos de práticas, como a confissão positiva. O que é a confissão positiva? É a ideia de você demandar de Deus aquilo que você quer que aconteça na sua vida, né? Então, você quer prosperar financeiramente, você teria esse direito, tá certo? Então, glossolalias, coisas do tipo, aparecem nessa segunda onda. A terceira onda, que é a onda neopentecostal, ela surge mais ou menos em 77, com a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Então, a gente vive hoje uma força muito grande dessa onda, que inclusive impacta o pessoal da primeira e da segunda, né? Muitos dos conceitos que eram refutados pelo pessoal da primeira e da segunda hoje, eles vão sendo incorporados, né, por esses membros, justamente pelo sucesso das igrejas neopentecostais. Não é? Então, por exemplo, uma adesão à teologia da prosperidade. É muito interessante. Quando a gente observa uma figura como Silas Malafaia, por exemplo, né? Você pega discursos dele na década de 90, ele fala, não, teologia da prosperidade não funciona no Brasil. Por quê? Porque só funciona em país rico. Hoje em dia, você vê ele facilmente abraçando a teologia da prosperidade. Fala um pouquinho mais sobre a teologia da prosperidade. Ela nasce nos anos 20, 30? Isso, ela emerge, né, nos Estados Unidos pós-crash de 1929. Né? Então, você tem um quadro de muita miséria, né, de muita deficiência material, por exemplo, e as pessoas, então, começam, né, os pastores pentecostais americanos, né, principalmente aqueles ali na costa oeste, ali, o pessoal da Califórnia, Los Angeles mais especificamente, eles começam a advogar essa ideia de que é possível, sim, Deus querer que você prospere financeiramente. Aquilo não é necessariamente um entrave. Uhum. Bom, você centrou a sua pesquisa, isso, na verdade, é um projeto que você desenvolve já há muito tempo, né? Isso. E que já arredondou numa tese doutoral. Sim, 11 anos. Você falou da Universal do Reino de Deus, e tem também a Igreja Internacional. Isso. Também do Reino de Deus. Igreja Internacional da Graça. Da Graça de Deus. De Deus. Ela tinha a mesma origem que a Isso. Universal. A Igreja Internacional, ela nasce dentro de um racha dentro da Igreja Universal. Tá? Tanto que eles são cunhados. Não é? Eles têm uma relação de parentesco ali, o Edir Macedo e o R.R. Soares, que é o líder dessa Igreja Internacional da Graça de Deus. Acho que, se você me permite, essa coisa, né, da norma da competição, por exemplo, e da norma né, do espalhamento dessa ordem neoliberal, ela já está no próprio nome das igrejas. Não é? Se você pega, por exemplo, Igreja Universal, Igreja Internacional, eles, né, não estão contentes ali com uma ação local. Não, eles querem uma ação em rede global. Né? Hoje em dia você tem, por exemplo, muita gente na Austrália estudando a Igreja Universal do Reino de Deus e a ação que ela tem lá. Mas, por universal, a própria Igreja Católica também reivindicou sempre isso, né? Sim, mas claro, você tem razão, mas é uma vocação muito forte ali dentro, né? Tanto que o que movimenta o meu trabalho é justamente a noção da expansão, tá? Vou falar em expansão. Você tem, por exemplo, dados do tamanho da igreja, uma e outra, no Brasil, ou mesmo no exterior? Porque eu já também vi a Universal do Reino de Deus ter templos fora do país, sim, muitos. Né? Sim. Olha, os dados, eles são muito difíceis, assim, né? Esses dados precisos, de fato, são muito difíceis, porque você vai ter fontes de dentro da igreja falando, olha, na verdade, a gente soma hoje 10 milhões de fiéis, por exemplo. Mas o IBGE fala, né, o último de 2010, fala, não, são 1,8 declarados. Então, é difícil você ter, assim, uma certeza, uma precisão. O que a gente tem, por exemplo, né, para mais de 10 mil templos da Igreja Universal, só no Brasil, né, espalhado pelo... Eles não divulgam esses dados, tá? Porque é tudo muito estratégico. Tá? Eles não têm um interesse em divulgar esse tipo de dado. Sim, então, 1.800.000 segundo quem? O IBGE? O IBGE em 2010, né, no censo de 2010. Agora, com toda essa mudança no quadro político e com, né, o advento do Templo de Salomão, porque aquilo é uma disputa interna.
Tá? A criação, por exemplo, do Templo de Salomão é uma maneira de se distinguir, né? E aqui eu remeto ao próprio Bourdieu ali, dentro do meio neopentecostal, porque você repara, né? Em 77 você tem a Igreja Universal, em 81 aparece a Igreja Internacional. Ao longo da década de 80 começam a surgir mais algumas, mas foi só dentro de um estado de bem-estar social que você tem uma grande difusão e ramificação dessas igrejas. Basicamente, qualquer pessoa numa esquina pode se sentir à vontade hoje para abrir uma igreja. Em função dessa própria ideologia que as igrejas neopentecostais colocam, né? Porque é uma individualização, é uma hiperindividualização da relação com Deus. Você já tem isso no protestantismo, né? Uma proximidade do indivíduo sem um intermédio, né, tão hierárquico quanto dentro da igreja católica, na verdade. Você tem menos intermediadores e, nesse caso, você não teria nenhum. É você direto com Deus, representado pela palavra, a Bíblia, né? Tá. Uma outra coisa que eu acho interessante é entender que, na verdade, essas igrejas trabalham com uma noção de que a fé acaba legitimando uma certa prática mundana, vamos dizer assim, ligada ao empreendedorismo, por exemplo. Isso. Fala um pouco sobre isso e também sobre essas noções que vêm do neoliberalismo e que, de fato, se expressam nos discursos dos líderes dessas igrejas. Sim. Se você repara, né, quando as pessoas, geralmente de fora, olham para a Igreja Universal, principalmente a Universal, elas pensam, nossa, mas como eles falam de dinheiro, não é? É uma coisa que chama muito a atenção, assim, nossa, mas é o tema do dinheiro é muito explorado ali dentro. Porque para eles é fundamental, tá? A lógica de organização do próprio dinheiro, ela é fundamental para a expansão. Eles precisam de dinheiro para expandir cada vez mais, não é verdade? Então, por exemplo, o empreendedorismo, ele é muito mais eficaz nesse sentido de gerar renda para a própria igreja. Por isso, estimular os fiéis ao empreendedorismo, para eles é muito mais negócio do que falar, não, tudo bem, se você está feliz ali sendo assalariado, né, continue assim. Não, eles vão falar, não, você tem que investir, abrir a sua empresa, por exemplo, não é, para criar também uma rede, tá? Porque eles têm, eu não sei se você já reparou, Oscar, mas algumas pizzarias, enfim, alguns ambientes, né, algumas empresas, elas oferecem flyers e coisas do tipo com uma inscrição ali, não é? Uma inscrição bíblica, por exemplo. Não, uma nunca passagem. passei por esses lugares. Não, mas é muito comum, viu? Se você reparar, você vai ver. Ou mesmo no nome, né? Você tem lugares com nomes, referências bíblicas, né? Ebenezer é um nome que está muito em alta, por exemplo. Tá? Isso é uma maneira de identificar as pessoas daquele meio. Não é? Então, a chance do dono de um ambiente como esse, por exemplo, ser, né, relacionado a alguma dessas igrejas é muito alta, porque justamente você cria ali o quê? Uma rede. As pessoas, então, vão comprando uma das outras, né? As pessoas entram muitas vezes nessas igrejas por acolhimento. Né? A sociedade secular, né, em São Paulo, por exemplo, que é um dos pontos mais fortes do movimento neopentecostal, você tem muito o quê? Migração, gente de fora que não tem o quê? Uma rede de solidariedade, né, para recebê-la, por exemplo, inseri-la no mercado. Então, ela acaba recorrendo a esses ambientes, por exemplo, e lá dentro ela consegue, né, um emprego, alguma coisa, eventualmente um capital para poder montar o próprio negócio. Você falou do Templo de Salomão em São Paulo, que é da Universal, né? Mas para que você fez essa... Ou seja, porque só eles possuem um templo tão grandioso, é por isso? Em termos de luxo, né, de capital mesmo investido, disparado, assim, tá? Você tem grandes templos, por exemplo, da Deus é Amor, né? Mas são tendas, é uma coisa um pouco mais improvisada ali. Agora, o Templo de Salomão, ele é o quê? Ele é uma maneira da Igreja Universal falar, olha, gente, a gente tem muita grana. A gente é muito poderoso. E, de fato, né, quem já andou no metrô Brás ali na região de São Paulo, você de longe vê aquele prédio enorme, assim, tá? Ele é muito opulento. E aquilo é importante. Não é? Lembra dos movimentos, né? A arquitetura gótica, ela tem esse efeito, né, de provocar ali um certo... Né, uma admiração, alguma coisa dessa ordem. Isso tem muito a ver com disputas internas. Né, digamos, o mercado ali religioso é uma maneira deles criarem um brand próprio, né, com uma associação muito grande hoje com o judaísmo dentro da Igreja Universal. Né? Eu estou pensando aqui que, de fato, essa fé que legitima esse tipo de prática, uma ética do empreendedorismo, por exemplo,
ela acaba, não sei se chega a converter um crente, um fiel, num empresário ou num consumidor, ou não sei como entender melhor ela isso. estimula, né? A ideia ali, né, da teologia da prosperidade é que ter, por exemplo, uma renda fixa como um salário nunca é o suficiente. Né? Tanto que eu tenho um dado super interessante, assim, que é o Edir Macedo, num culto em 2013, falando, olha, mesmo que o seu povo, né, ele está falando ali dos fiéis, mesmo que eles estejam com uma saúde de ferro, mesmo que eles estejam nadando em dinheiro, eu sempre vou achar pouco. É o Edir Macedo falando, né, que quer sempre mais. Uhum. Mas o mais nesse caso, assim, pensando do ponto de vista assim, da ingenuidade, significa expandir mais a palavra do Senhor. Expandir a estrutura, né, da igreja, a ação da igreja, que a gente viu redundou em ação política forte. Né? Eles têm uma prefeitura hoje. Qual é? Rio de Janeiro, o Crivella. Sim, o Crivella, é verdade. Sim, o Crivella. Sim. Aí você tocou outro ponto importante, porque também, ao pensar dessa forma, se dá uma ideia de que a gente pensa que essas igrejas estão sempre combatendo o Estado laico, né? Fala-se, por exemplo, contra a entrada da religião nos currículos. Sim. Você acha que tem algum conflito? O que você encontrou sobre isso nessa retórica? Bom, né, primeiro que nosso Estado não é tão laico. Né, na prática dele, ele nem não é nossa tão moeda, né? Isso, Inclusive. nem a nossa moeda, exatamente. Né? Então, assim, o Estado laico, ele é até certo ponto, ele é uma vontade, né? Uma utopia, ele é um lugar para onde o Estado deveria caminhar. A questão é justamente por não ter essa dimensão de fato puramente laica, é muito fácil para eles, né, se apropriar, por exemplo, dessa máquina, que é o que a gente está vendo hoje lá no Rio de Janeiro, que é uma força enorme e uma força política que não é hoje irrelevante. Né? Na década de 80, eles precisavam de, por exemplo, se organizar muito com os católicos, não é, para fazer impor determinadas bandeiras, determinadas pautas, geralmente pautas moralistas, né, como restrição ao aborto, uma maior pressão em relação às políticas sobre a mulher, por exemplo, né, sobre o corpo feminino, essas coisas todas que pautas morais. Hoje em dia a coisa está um pouco mais avançada, não são só pautas morais, mas são pautas relacionadas, né, à ética de trabalho, por exemplo, eles apoiaram muito contentemente a flexibilização da CLT, né? Sim, sim. E outra coisa também é entender assim, não sei se eu estou muito errado, mas a impressão que passa é que ser pobre acaba sendo quase um defeito moral, né? É um defeito espiritual. Espiritual, é um defeito de ordem espiritual. Porque qual que é a lógica, né? Então vamos tentar entender melhor como funciona essa teologia da prosperidade ali, como ela é aplicada dentro desse mundo neoliberal que a gente vive. Né? Eles entendem que existe um negócio chamado batalha espiritual e dentro dessa batalha você tem Deus contra o diabo que estão disputando o quê? A humanidade. Então, uma pessoa pobre, né, no contexto das igrejas neopentecostais, é uma pessoa que sofre muito com a ação do diabo. Não é uma pessoa que estaria nessa guerra sendo apropriada pelo diabo, por exemplo. Só que só ela tem condições de sair dessa posição e ir para o outro lado, para o lado que seria ali o lado de Deus, por exemplo. Não é? Então, quando a gente observa essa dimensão da batalha espiritual sendo aplicada de maneira prática, a pobreza, a violência, o consumo de drogas, né, a imoralidade, por exemplo, são todos aspectos ali de uma ação externa do diabo, né, que só a pessoa, a partir, né, de determinadas ações que ela precisa tomar, e aí vem a fórmula que a igreja oferece para sair dessa condição e ir para o outro lado, justamente aí vem o dízimo, a oferta, né, que são as práticas de inserção dentro daquela comunidade. Sim. E essa coisa de rico-pobre, como é que fica então esse esquema? Tá. É uma passagem, né, na abertura da minha tese, em que eu tento mostrar justamente que você não tem uma contradição quando o Edir Macedo usa a expressão ricos pobres. Né? É claro, se a gente expande bem o conceito, não existe nenhum grande problema né, entender o que seria um rico pobre. Mas ali tem uma dimensão bastante interessante, porque ele está falando de alguém que tem posses financeiras, por exemplo, mas não tem a graça de Deus ali. Então, em algum momento, né, qual que é a aposta deles ali? Em algum momento, aquilo vai ruir. Não é? Ou em algum momento... E o contrário, tá pobre e rico, então nem pensar, né? O pobre necessariamente deve procurar aí fica mais difícil. Você teria o rico e o rico pobre. O rico né? pobre pode ser incorporado à igreja, Isso. né?
Isso, porque o rico, ele seria aquele rico financeiramente e abençoado por Deus, né? Legitimado, aquele que tem uma riqueza legitimada. O rico pobre é aquele que tem a grana, mas não tem a legitimação daquele dinheiro, né? Agora o pobre rico, de fato, né, não cabe nesse... É interessante que vai também muito contra tudo que a mística, né, cristã falou sempre, né, que a pobreza é enriquecedora e tal. Uhum. Né? Aquela passagem do camelo, né? Mais fácil um camelo passar pela cabeça de uma agulha do que um rico entrar pelo céu, ela é refutada ali dentro, né? Ela é entendida, por exemplo, dentro desse frame do rico pobre. Tá? Não é qualquer tipo, é o rico pobre, aquele que, por exemplo, não se devota ou não devota a própria, né, a fortuna, a própria bênção a Deus, mas sim, por exemplo, alguma outra instância. Bom, Eric, nosso tempo chegou ao fim. Tá bom. Desejo muito sucesso nessa tua investigação, né, que já leva 11 anos. Já são 11 anos. Né? Que beleza. Então tá, Eric Mileta Martins, obrigado. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.